Fim de jogo, e eu acho que a pergunta mais difícil de se responder seria: o que explica o Corinthians? Bom, peço desculpa ainda pelo áudio, continuo com esse microfonezinho aqui, não vai ter react, vou fazer só o pós-jogo, e tá meio que tudo no improviso ainda, mas bora lá, né? Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo. Cara, Corinthians contra o Fluminense, eu não assisti o jogo, não vi o jogo ao vivo, né? Só fui ver depois e foi um desastre. Mas naquela questão ali, o Corinthians pelo menos conseguiu vencer, né? Foi aquele famoso não mereceu, mas venceu. E na situação que a gente se encontra, era importante sim conseguir pontuar, principalmente fora de casa. E aí agora o Corinthians simplesmente enfrenta o Sport fora de casa, tudo bem, mas o Sport que até então não tinha vencido um jogo dentro da sua casa nesse Campeonato Brasileiro. E diante de quem que eles conseguem essa proeza? Diante do Corinthians. Merecidamente? Merecidamente, porque o Corinthians não jogou absolutamente nada. E é por isso que eu iniciei fazendo a pergunta: o que explica o Corinthians? Alguém consegue de fato explicar o que é o Corinthians? Porque a gente vê jogos específicos contra, vamos colocar na Copa do Brasil, por exemplo, um Corinthians competitivo, né, quando tem o seu time titular, ele consegue ser competitivo, e aí, às vezes, no jogo seguinte, o mesmo time competitivo, o mesmo time que era para ser competitivo, não entrega nada. Então, assim, e a gente fica oscilando, eu como torcedor, eu fico oscilando naquela, o time é bom, não, o time é ruim, o time é isso, o time é aquilo, não, os caras é esforçado, os caras não é esforçado, os caras é preguiçoso. Fico naquela montanha-russa de sentimento como torcedora, né, porque torcedor é isso, eu não sou jornalista, o que eu falo é o meu sentimento de torcedora diante do jogo que eu acabo de assistir, nesse caso, Sport 1, Corinthians 0 agora. Tudo bem que é um time do Corinthians mexido, sem o Garro, sem o Memphis, mas não explica, cara, não explica você jogar contra o Sport, um time que sequer tinha conseguido vencer no Campeonato Brasileiro e jogar da forma que foi. Os primeiros minutos, cara, eu coloquei no Twitter assim, quando tava acabando o primeiro tempo, que se terminasse 0-0 era vitória pro Corinthians. E isso seria bom? Lógico que não, o empate já seria vergonhoso. Eu falo isso porque a postura do time já iniciou o jogo com o Sport pressionando. E tava na cara que sairia um gol. E saiu o gol. Só que, né, tava impedido ali e tudo mais. Eu confesso que fico, de verdade, né, porque eu torço pro Corinthians que, né, enfim, se validasse o gol ali, eu não ia achar ruim, não. Porque, sinceramente, mas, né, a gente novamente tem aquela oportunidade, mais sorte do que juízo. Aí o Corinthians tem a oportunidade, né, de tentar fazer alguma coisa, pô, a gente já sofreu um gol aqui, mas o juiz invalidou, então, né, bora, o VAR invalidou, bora jogar, bora acordar, mas não. Aí vai, o Corinthians até tem duas oportunidades no primeiro tempo, uma com o Vitinho, que o goleiro defende, e uma do Breno Bidon, que toca na trave, né, mas só. E aí, simplesmente, o Sport, não que o Sport jogou pra caramba, mas o Sport jogou mais que o Corinthians. O Sport queria vencer mais o jogo, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Time que até então não tinha vencido diante de seu torcedor. Aí vai pro intervalo, o time volta a mesma coisa, e o Corinthians não joga. Precisa tomar um gol, que aí foi uma humilhação, na minha opinião, o gol do Mateuzinho. Cara, Maicon, que dó do Maicon. A defesa do Corinthians, e nessa até o Hugo, na minha opinião, falhou, porque era uma bola defensável, foi um golaço, né? A forma que foi ali, ele sai driblando todo mundo, mas era uma bola defensável, em cima do Hugo, ainda toca na bola, e pra mim ele falhou, sim. Não foi uma falha grotesca, mas falhou, era defensável, acaba tomando gol. E o Sport sai na frente, aí o Corinthians começa a querer jogar. É sempre isso, né? Precisa tomar um gol para querer começar a jogar, para acordar. O Yuri hoje, meu Deus do céu, eu não vi a hora do Yuri sair, eu queria que o Yuri saísse. Mas aí a gente olha no banco de reservas do Corinthians, a gente tem Thales Magno que entrou, a gente tem
O Romero, que boa parte da torcida, boa parte não, desculpa, recapitulando, parte da torcida que recepcionou os jogadores, né, na chegada lá em Recife, estava pedindo para renovarem o contrato do Romero. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, até quando a gente vai viver no saudosismo, né, cara? Até quando? Meu Deus, meu Deus. Enfim, não vou nem entrar nesse assunto. O Maicon, que é um desastre, só que aí o Maicon. E aqui tem que falar do Maicon, eu preciso falar do Maicon. E é porque eu persigo o jogador? Não, não é por isso, cara, mas assim, é incrível, né? Tipo assim, aí ele vai e faz um jogo bom, faz um jogo decente, vai lá, faz gol e tudo mais. Aí já começa aquela parte lá, e não é nem parte da torcida, sinceramente, é mais a parte da imprensa que eu vejo fazendo isso. Pedindo a renovação de Maicon, porque fala que ele é importante pro time, porque ele faz a diferença. Só que todo ano, cara, há quanto tempo o Maicon já tá no Corinthians? De verdade, há quanto tempo o Maicon retornou para o Corinthians? E há quanto tempo é a mesma coisa? Todo ano é a mesma coisa. O Maicon vai, se destaca no final da temporada, fazendo um jogo ou outro bom, um jogo ou outro decente. Aí o Corinthians vai e renova o contrato do Maicon, que é por empréstimo, renova o contrato do Maicon. No ano seguinte, ele vai, começa a jogar aquela nhaca pesado pra caramba, e aí começa as lesões, se lesiona, fica fora a temporada quase toda, aí chega no final da temporada, não, ele volta a jogar, aí volta a ser importante, aí começa de novo o mesmo ciclo, vamos renovar com o Michael porque ele é importante. E, de novo, é a mesma coisa, já tá, se olhar a parte da imprensa ali, o Michael é importante, o Michael é isso aqui, o Michael é isso aí, o que ele foi hoje. Ele é isso aí, ele é um jogo ou outro, toda vez. O melhor jogo do Michael com a camisa do Corinthians desde que ele retornou foi o jogo contra o Boca Juniors na época de Vitor Pereira. 1000 anos atrás. Já deu, né? Já deu de Maicon, gente. Já deu de Romero. Grato, beleza. Mas tchau, chega. Acabou, acabou. Sinceramente, espero que o Corinthians não cometa esse erro de tentar uma renovação. Eu acho que nem vai conseguir. Eu acho que o Corinthians até quer, mas nem vai conseguir por conta que deve o Shakhtar, né? Então, o próprio Shakhtar eu acho que vai acabar salvando o Corinthians nessa situação. Igual o Transferban, né? Que acabou salvando o Corinthians de contratar jogadores aí que, meu Deus, né? Então, o Shakhtar vai acabar salvando o Corinthians. Vocês vão ver. E o Romero também, não sei não, né? Mas espero também que não renovem o contrato do Romero. Enfim, mas voltando para falar do jogo. Um jogo horrível, cara. O Corinthians aí estaciona na 10ª colocação com 29 pontos. Mas lembrando que os times, né? Ao se olhar a tabela, em 10º colocado, tá ok, né? Não é um time. Se olhar o Corinthians, não é um time que vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, beleza. Mas se olhar a tabela ali estando em 10º, seria até aceitável. Mas quando você olha a pontuação e os times que estão atrás do Corinthians, é aquele momento que você começa a se assustar. Não falo de ficar desesperado, mas é complicado, cara, porque times que estão atrás do Corinthians, vários deles ali têm jogos a menos, a pontuação não é tão distante assim, né? O Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tá com 23 pontos, então assim, 23 para 29. É preocupante, sim. Eu acho até realmente que tem times piores. Na verdade, de verdade, alguns jogos que eu vi, né? Não vou falar com propriedade aqui, porque eu não sou hipócrita de falar aqui, ó, gente, eu assisti Mirassol e Juventude, eu assisti Palmeiras e Fortaleza. Não, é um jogo ou outro que eu vejo de vez em quando. E assim, acreditar que tem times piores do Corinthians, a gente olha pela tabela. Às vezes, né, ali o time até joga bem, mas acaba perdendo. Só que o Corinthians em campo, e o que me assusta de ver o Corinthians jogar, principalmente se trazendo no Campeonato Brasileiro, porque parece que na Copa do Brasil é diferente, mas assim, o Corinthians em campo, ele é um time morno, e isso é o que mais me preocupa. Porque não é um time que você olha e fala assim, cara, tá tudo ruim, né? Por isso que eu tô falando que a gente fica nessa montanha-russa, de um jogo, os caras parece que entregam e no outro parece que é aquela nhaca. E ser um time morno é o que me preocupa. Um time que parece que não vai nem pra frente nem pra trás. Porque numa dessa, na hora que você pisca, aí o time tá liberando a zona do rebaixamento. Então, essa é uma das minhas preocupações em relação ao Corinthians, né? Sim, eu não acho que seja pra desespero, mas preocupa. Preocupa por quê? Porque o Corinthians tem muitos jogadores no DM, o Corinthians tem o Dorival aqui. Sabe, o estilo de jogo do Dorival não me agrada, mas eu cheguei ao ponto que, tipo assim, beleza, eu vou criticar o Dorival um jogo ou outro, mas eu cheguei num ponto também que
é, olhar também, assim, as opções do Dorival, o cara não tem opção, né? Eu acho que, assim, claro, a gente não pode passar pano, a gente não pode passar a mão na cabeça do Dorival ali, porque ele influencia muito, ele é o treinador do time, né? Eu não, até agora, eu não acho que o Dorival tenha a cara do Corinthians, pode até ganhar, vamos, para não dizer que eu tô falando isso agora, mesmo que se, sei lá, chegar na final da Copa do Brasil, conquistar o título, eu ainda vou achar que o Dorival não tem a cara do Corinthians, mas isso não significa que eu queira que ele saia do Corinthians ou não. Tô falando só de não achar que não orna, sabe? Não cola. Enfim, mas falando a respeito do Dorival, né, como treinador, tipo assim, eu acho que ele comete alguns erros, mas também ao mesmo tempo, quando ele tenta consertar na hora de fazer alterações, ele não tem muita opção. É um cara que pediu reforço, é fato, e o Corinthians não conseguiu trazer nenhum reforço. Então, assim, as opções dele é Romero, é Thales Magno, é isso. É isso aí, é Maicon. Essas são as opções do Dorival. Então, quando se trata de peças, dele tentar fazer alguma coisa alterando a equipe, ele não tem opção. Assim, é isso, é o que tem. Então, quando ele tem outra, né, o Dorival também, para ter o melhor do Corinthians, aqueles que a gente fala que é titular, acho que ele teve em 2 jogos só, né? Acho que só em 2 jogos, e o Corinthians nossa, sumiu a palavra. Vou utilizar outra palavra. O Corinthians foi bem nesses 2 jogos, né? Que foi justamente contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas isso também não inibe a gente de criticar o Dorival quando ele, né, quando o time não funciona, de modo geral. Porque eu acho que, assim, quando um jogador ou outro ali não joga bem, a culpa cai mais em cima do jogador. Agora, quando o time todo não consegue performar, nossa, meu Deus, a palavra não tá vindo, mas é isso aí. Não vou cortar não, vai ficar do jeito que tá. Quando é o time todo que não consegue entregar, eu acho que é muito mais culpa do treinador. Bom, o que mais que eu tinha pra falar, né? Igual no jogo contra o Fluminense, jogou uma porcaria também, mas conseguiu o resultado. E, cara, isso que preocupa no Corinthians do Campeonato Brasileiro, né? É um time que no Campeonato Brasileiro, cara, meu Deus, será que, de novo, mais um ano nessa, brigando contra o rebaixamento, mais um ano ficando ali próximo à zona do rebaixamento, né? E me preocupa porque, de novo, é o mesmo Corinthians que fica nessa nhaca no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, aí nos campeonatos de mata-mata vai bem, de certo modo, né? Consegue ir. É quando chega numa semifinal, o torcedor não consegue nem curtir a semifinal direito, porque a gente fica se preocupando com o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi assim nos anos anteriores. A gente tá ali numa semifinal, quer focar na semifinal, aí acaba tendo o torcedor que fala assim, gente, tem que abandonar a Copa do Brasil, tem que abandonar sei lá o quê, e tem que focar no Campeonato Brasileiro. Então, cara, nossa, é muito difícil, mano. Torcer pro Corinthians olha, sinceramente, é um negócio que é um desgaste emocional, assim, nesse sentido, porque a gente parece que, por exemplo, a Copa do Brasil, a gente fica feliz na quarta e no domingo a gente, sabe, o emocional vai lá embaixo, cara, realmente nossa, meu Deus, mano, acho que todo corintiano aí merecia fazer terapia, né, porque, olha, vou te falar, enfim, né, acho que não tem muito mais o que falar, não, do jogo. Bom, acho que é isso, não vou me estender muito. Eu ainda acho que não vou conseguir fazer as lives nessa semana ainda. Tô tentando a todo custo ali dar um jeito aqui. Tá complicado, mas uma hora a gente volta ao normal da mesma forma que era antes, beleza? Então, deixa o seu like. Se você quiser e puder fortalecer com o Pix, o valeu é muito bem-vindo. Vou deixar fixado o Pix no primeiro comentário para você. Qualquer valor ajuda demais. E também se inscreva no canal e deixa o seu like, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!